parte da equipa da Escola de Negócios. Olá, Marta, doutora Marta, bem-vinda, obrigada. Olá, boa tarde. Sejam então bem-vindos ao nosso webinar de prevenção e combate à corrupção. Hoje temos o prazer de contar com a presença da doutora Marta Palrinhas, nossa formadora e advogada com experiência em prevenção e combate à corrupção. A doutora Marta ajuda as organizações a implementarem estratégias de compliance e a garantir o cumprimento das normas legais anticorrupção, promovendo assim uma cultura de ética e transparência. Durante este webinar, irá alertar para os procedimentos que as empresas devem implementar, as boas práticas a adotar, bem como os timings a cumprir, e dessa forma, e também como o webinar é só de cerca de 15 minutos, passo já de seguida a palavra à doutora Marta. Sejam bem-vindos, obrigada por estarem connosco, e até já. Obrigada. Doutora Marta, Carinha, sim, sim, boa tarde, isso tudo que eu bem? lhe ia dizer, boa Ia só tarde. pedir a questão de me permitir a partilha Eu penso para. que já está. Eu Ok, penso que que já está assim disponível, já. foi mesmo agora. Ok, muito obrigada Obrigada. então. Só colocar aqui a partilha. Antes de mais, também boa tarde a todos. Agradecer também a vossa presença. O meu nome é Marta Palrinhas, a Carina também já fez a apresentação, portanto, sou advogada e o tempo que temos é um tempo também bastante curto e proponho-me então, nestes 15 minutos, abordarmos aqui alguns tópicos referentes a esta temática da questão da prevenção e da corrupção, de combate à corrupção, nomeadamente a questão do RGPC. Dada a escassez de tempo, vou deixar de lado aqui algumas questões mais introdutórias e mais teóricas relativamente a esta questão. Não quer dizer que essas questões também não sejam pertinentes, mas mais uma vez, 15 minutos, o tempo passa rapidamente e, portanto, ir mesmo ao que interessa, portanto, focar mesmo nos aspectos mais importantes. Relativamente a essa questão, então, deixem-me só aqui proceder. Exatamente. Eu penso que estejam a ver bem a apresentação. Sim, está tudo ok. Ok, obrigada. Só dando este feedback, porque como depois estou a verificar o PowerPoint, depois é-me difícil obter essa informação. Portanto, elenco aqui a principal legislação no âmbito desta temática, depois também terão acesso à gravação e verificarão, também está no site do MNAC, toda a legislação importante, o site também tem diversa informação que vos aconselho a ler e que é não só a legislação, mas também as orientações do MNAC, as diretivas também, tudo está muito claro e também muito simples no site do MNAC. Relativamente à legislação mais importante, eu refiro desde já o Decreto-Lei 109-E de 2021, portanto, relativamente a estas questões, ele entrou em vigor, é um Decreto-Lei de 9 de dezembro de 2021, ele entra em vigor a 7 de junho de 2022. Por um lado, o que temos então relativamente a este Decreto-Lei número 109, ele por um lado vai criar o MNAC, o Mecanismo Nacional de Anticorrupção, que é a entidade a quem compete a promoção da transparência e da integridade. Deixei-vos também aqui um apontamento relativamente a esta missão do Mecanismo Nacional Anticorrupção, portanto, compete a este mecanismo a questão da promoção da transparência e da integridade na ação pública, mas também a garantia de que efetivamente estas políticas de prevenção da corrupção e das infrações conexas são levadas a cabo. Deixo-vos também aí depois o site do MNAC, mas temos também, por outro lado, este Decreto-Lei 109-E de 2021 estabelece então este regime geral da prevenção da corrupção, mais conhecido então pelo RGPC. O que é que aqui vos alerto relativamente e deixar-vos aqui umas notas mais práticas relativamente a esta questão do RGPC, portanto ele está em anexo a este Decreto-Lei 109-E, e, portanto, verificarmos desde já a quem é que se aplica este então chamado RGPC. Este âmbito de aplicação vocês depois encontram no artigo 2º do anexo ao decreto-lei. Então, a nível do âmbito de aplicação, nós temos as pessoas coletivas com sede em Portugal, pessoas coletivas essas que têm que empregar 50 ou mais trabalhadores, aplica-se também às sucursais em território nacional de pessoas coletivas também com sede no estrangeiro, mas que também empreguem a questão dos 50 ou mais trabalhadores. E, por outro lado,
temos também a questão dos serviços e das pessoas coletivas da administração, tanto direta como indireta do Estado, as regiões autónomas, das autarquias locais e do setor público empresarial, e também temos aqui a questão que também estas têm que empregar 50 ou mais trabalhadores, fazendo também ainda aqui o artigo 2 a ressalva, e ainda às entidades administrativas independentes com funções de regulação da atividade económica dos setores privados, público e cooperativa, e também ao Banco de Portugal. O número 4 deste artigo 2, relativamente ao Banco de Portugal, faz só aqui uma ressalva, eu também vos deixei aí, que é relativamente aqui a matérias referentes à participação do Banco de Portugal no desempenho das atribuições cometidas ao Sistema Europeu de Bancos Centrais. Pronto, mas este é o âmbito de aplicação. Portanto, se estamos, nomeadamente no setor não público, mas no chamado setor privado, se estamos a falar, por exemplo, de uma empresa que emprega 50 ou mais trabalhadores, se estamos a falar no setor público também emprega 50 ou mais trabalhadores, portanto temos a questão de que está abrangido por este RGPC. Uma das questões, esta questão até foi retirada do próprio site do MENAC, que naquelas FAQ, que colocava a questão, imagine a seguinte situação: pertenço a uma entidade privada com pouco mais de 50 trabalhadores, na sua maioria realizam apenas atividades operacionais, tanto a contabilidade como os serviços jurídicos e outros serviços internos são subcontratados a terceiros. Organicamente não temos divisão por direções, nem acionistas, sócios da empresa, que acabam por gerir a entidade como um todo, e a questão é, então, neste caso, e em realidades semelhantes, como deveremos cumprir o disposto no RGPC, ou seja, a questão aqui é se, dadas as circunstâncias desta entidade, se porventura estariam ou não, havia aqui a necessidade de implementar o RGPC, e a resposta é que sim, portanto, porque aqui está em causa o critério, desde logo, para a aplicação deste RGPC, passa pela questão do número de trabalhadores daquela entidade e não, como referem, não do setor de atividade ou nas funções que sejam exercidas pelo mesmo, portanto, isso não é aqui um critério para aferirmos o âmbito de aplicação, mas sim pelo número efetivo de trabalhadores. O número 4, portanto, também nos refere que o MENAC é que vai acompanhar a entidade responsável pelo acompanhamento, então, deste regime geral do RGPC, portanto, é o acompanhamento feito pelo Mecanismo Nacional de Anticorrupção. Depois podem também verificar esta questão no artigo 4º do anexo do decreto-lei que vos referi. E depois temos aqui, então, esta questão relativamente às medidas de prevenção de corrupção que também estão previstas neste anexo. Deixei-vos aqui também o que faz referência a estes instrumentos e estas medidas que são exigidas, então, a estas entidades que estão abrangidas, que referimos agora mesmo, e, portanto, têm desde logo, e conseguem depois esta informação no artigo 5º também do anexo, desde logo as entidades abrangidas têm que adotar e implementar o chamado Programa de Cumprimento Normativo. Desde logo temos esta questão e, portanto, este Programa de Cumprimento Normativo, o que é que ele tem que incluir desde logo? Tem que incluir esta questão de um plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, o chamado, tem um nome assim já bastante longo e, portanto, abreviamos e chamamos-lhe o PPR. Este PPR obtemos também no artigo 6º a informação relativamente a ele. Portanto, o artigo 6º consagra desde logo o que é que deve constar neste PPR, portanto, conseguem obter essa informação, desde a identificação, análise, a parte da classificação dos riscos, também a questão das medidas preventivas e corretivas que permitam à entidade reduzir a probabilidade de ocorrência e o impacto desses riscos e situações identificados. No número 6 deste artigo 2º, tem também as áreas de atividade, a probabilidade de ocorrência, portanto, há aqui uma série de questões que têm que estar obrigatoriamente vertidas
a quando da elaboração deste programa de cumprimento normativo. O que é que vos chama a atenção relativamente a este PPR? Desde logo porque a execução deste plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas é algo de uma importância extrema neste âmbito desta temática que hoje nos traz aqui, e desde logo pelo facto, depois quando verificarem este artigo 6º, desde logo pelo facto de que todas as entidades abrangidas vão passar a ter aqui algum cumprimento de alguns prazos, nomeadamente, desde logo, temos um prazo no mês de outubro. Ou seja, nos termos deste artigo 6º, no número 4, a linha A, portanto, há a questão de a elaboração no mês de outubro, portanto, a elaboração de um relatório de avaliação intercalar, isto se forem detectadas situações identificadas de risco elevado ou máximo. Portanto, até no mês de outubro, este relatório de avaliação intercalar, portanto, tem que existir no caso de previamente terem então sido identificadas situações de risco elevado ou máximo. Há também a questão, e agora no mês de abril do ano seguinte, há a necessidade também de a elaboração de um relatório de avaliação. Este é um relatório de avaliação anual, e como também refere à linha B deste número 4 do artigo 6º, diz contendo, nomeadamente, a quantificação do grau de implementação das medidas preventivas e corretivas identificadas, bem como a previsão da sua plena implementação. Relativamente a esta questão, sugiro-vos também, no site do MNAC, que verifiquem também duas recomendações que são feitas pelo MNAC. Desde logo a recomendação 7/2024 e também a recomendação 9 de 2024, quanto a esta temática. Relativamente à recomendação 7, há aqui a questão de que o MNAC recomenda às entidades abrangidas, através do que já vamos verificar, esta questão que é o tal responsável pelo cumprimento normativo, portanto, que recomenda que então, através do responsável, seja comunicado mensalmente ao MNAC, durante a primeira semana do mês seguinte ao mês a que respeita, isto com referência ao cumprimento normativo, se houve regularidade no seu cumprimento, ou se houve então falhas ou algumas irregularidades e, no caso de existir, então elas têm que ser identificadas. Portanto, esta recomendação é uma recomendação que entrou em vigor a partir de junho de 2024, ou seja, portanto, o que recomenda é que seja comunicado então ao MNAC durante a primeira semana do mês seguinte, então a que respeita, se houve ou não relativamente a este cumprimento normativo, se correu tudo dentro da normalidade esperada, ou então, em caso de existência de falhas ou irregularidades, estas deverão ser comunicadas e devidamente identificadas. Deixo-vos também a recomendação 9, que refere, porque há muitas situações que ocorrem que os relatórios, tanto o relatório que há pouco vos referia, a questão do relatório de avaliação intercalar, como o relatório de avaliação anual, não iam assinados ou autenticados por quem de direito e, portanto, o que agora o MNAC vem recomendar é que, até por uma questão de credibilidade, como refere, portanto, tanto o relatório de avaliação intercalar como o de avaliação anual que sejam enviados ao MNAC, portanto, devem ser assinados pelo dirigente ou pelo responsável pelo cumprimento normativo, ou então devem ser autenticados por quem seja competente daquela instituição. Deixar-vos também outra questão relativamente ainda ao PPR, dizer-vos também que este PPR deve ser revisto a cada 3 anos, ou então se surgirem algumas alterações na própria orgânica da entidade abrangida e que justifique a necessidade de revisão, portanto, terá que ser feito nessa altura, caso contrário, ou não existir, pelo menos esta revisão deve ocorrer a cada 3 anos. Também vos referir que
todas as entidades abrangidas e, portanto, têm que assegurar a parte da publicidade do PPR e devem fazê-lo através o que nos diz o decreto-lei é que deve ser feito através da intranet ou então na sua página oficial, ou ter a entidade abrangida ao ter uma página oficial na internet, portanto deve fazê-lo e tem também o prazo de 10 dias. Estas questões que vos estou a referir estão todas contempladas e consagradas no artigo 6º, que faz referência então ao PPR. Agora a questão, não só relativamente ao PPR, mas ao próprio Código de Conduta, como ao próprio Programa de Formação, é a questão de que está em funcionamento desde o dia 25/11/2024 a plataforma RGPC, e portanto ela é aqui uma ferramenta principal e primordial e central relativamente ao cumprimento do RGPC e, portanto, as entidades abrangidas devem então registar-se na plataforma e devem preencher também os formulários necessários, devem fazer o upload também de todos os documentos relativos ao cumprimento normativo, devem fazê-lo, portanto o prazo terminava no final, desculpem, do ano passado e foi prorrogado agora até dia 14 de fevereiro. E, portanto, também uma das indicações do MENAC é que mesmo as entidades que porventura já tenham efetuado o envio por e-mail ou por correio deverão também proceder ao carregamento das últimas versões que tenham desses documentos, também o deverão fazer na plataforma MENAC. Isto é só aqui também em traços gerais, porque o tempo é mesmo muito curtinho e, portanto, já estamos aqui a ultrapassar. Só vos deixar também aqui outras indicações relativamente à questão do artigo 7º, o Código de Conduta, e, portanto, relativamente ao Código de Conduta, ele também deve ser revisto a cada 3 anos. Portanto, este Código de Conduta é é mesmo a questão de que lá serão consagrados, a própria entidade abrangida irá estabelecer tudo aquilo a nível de princípios, de valores e de regras que pretende não só para si, mas também para os seus colaboradores, quase que a forma como quer ser visto perante a sociedade em geral e, portanto, tem que adotar também este código de conduta, que depois terá que dar conhecimento desse mesmo código ao MENAC e também cada revisão que faça, que também deve ocorrer a cada 3 anos, a não ser também que hajam as alterações, como vos referi há pouco relativamente ao PPR, mas ele também deve ser revisto a cada 3 anos e também deve ser publicitado ou via intranet ou no site da internet, caso a entidade disponha, e tem também o prazo de 10 dias para o fazer. Porque também há a questão que por cada infração que ocorra, portanto, tem que ser elaborado também o relatório e, portanto, também vos aconselho no âmbito da leitura do artigo 7º, que verifiquem também, nomeadamente, a questão do artigo 128 do Código de Trabalho, que refere os deveres do trabalhador, mas também conjugá-lo com o artigo 328 também do Código de Trabalho, onde consagra as sanções disciplinares que podem ser aplicadas ao trabalhador. Também a questão do Código de Conduta, como vos disse, terá que então ser carregado, por assim dizer, na plataforma do RGPC. Canais de denúncia, relativamente aos canais de denúncia, deixar-vos também uma nota, coloquei-vos também a importância do artigo 8º, mas aconselho-vos também a leitura da Lei 93/2021, relativamente a esta matéria, portanto, este canal de denúncia é um instrumento com um potencial preventivo tremendo, portanto, o que se quer é a dissuasão que está associada à questão da denúncia. Há também, podemos ver este canal de denúncia também como um forte instrumento de promoção e também de reforço da própria cultura de integridade desta mesma entidade. E, portanto, só vos dar aqui algumas notas que eu considero que são importantes relativamente a este canal de denúncia interna. Primeiro, dar-vos estas recomendações que
O que o MENAC também entende é que sempre que possa ocorrer, como é óbvio, isto é uma questão preferencial, sabemos que em algumas organizações pode não ser possível, mas primeiro que este canal de denúncia interno seja operado por duas pessoas, aconselham que sejam de sexos diferentes, depois também pessoas que sejam aquilo a que designam com um elevado capital social e de confiança no contexto daquela entidade, e depois também portanto, deviam pertencer a departamentos diferentes, com formações diferentes. O ideal seria que pelo menos uma delas tivesse formação na área jurídica, isto é como vos referi, a questão de ser preferencial, e depois também só vos alertar que depois há aqui prazos também referentes a esta questão, que é quando têm conhecimento, quando a entidade tem conhecimento, quando lhe chega uma denúncia interna, portanto depois tem prazos de confirmação dessa mesma denúncia e depois também o acompanhamento que tem que ser dado também a essa mesma denúncia. E depois falar-vos então no programa de formação. Esta formação terá que ser uma formação também, e a quando da própria elaboração de um plano de formação anual, no levantamento das necessidades formativas que sejam feitas pela entidade, tem sempre que consagrar matérias como a parte da ética, a integridade, a prevenção ao nível destes riscos. Dizer-vos também que estas horas de formação, neste âmbito, que sejam ministradas aos trabalhadores, portanto, contam também para o número mínimo de 40 horas de formação contínua a que as entidades empregadoras estão obrigadas. E, por fim, também vos dizer que, então, as entidades abrangidas estão obrigadas a designar aquilo a que se chama o responsável pelo cumprimento normativo, que tem que ser alguém também como nos consagra este anexo do decreto-lei, tem que ser alguém que garanta o controle e a aplicação deste programa normativo, tem que ser alguém também que possa exercer e que a entidade lhe dê todas as condições para poder exercer as suas funções de um modo completamente independente, com total autonomia decisória. Isto tem que ser obrigatoriamente assegurado pela entidade, e tem que ser alguém também que disponha de todos os meios ao nível da informação interna, mas também que seja colocada à disposição todos os meios humanos, técnicos, tanto os meios, tanto humanos como técnicos, para que depois ele possa desempenhar da melhor forma possível a sua missão, que é este cumprimento normativo, que nem sempre é fácil nas entidades abrangidas. E eu já me alonguei um bocadinho mais e peço-vos desculpa por isso. Portanto, sei que também coloquei questões, mas eu não estava a ver, estava apenas a ver a apresentação, e portanto, muito mais, isto é uma área, além de interessante, é premente em todas as organizações. Portanto, há aqui questões, como vos foquei, até a nível da parte do canal de denúncia, há muitos prazos que têm que ser respeitados, não só a questão da denúncia interna, mas também a questão da denúncia externa. Muito mais havia por dizer, tentei, no mínimo tempo possível, fazê-lo, e espero também contribuir um bocadinho para que tenham um bocadinho mais de conhecimento relativamente a estas matérias. Obrigada, obrigada, doutora Marta, pela apresentação e também pelos participantes e pelo interesse de todos. Temos aqui algumas questões no chat que não vão ser respondidas agora, que depois vamos pedir aqui a ajuda à doutora Marta para nos responder por e-mail com mais calma, e depois enviaremos com o conhecimento de todos vocês, está bem? Para não prolongar aqui o nosso tempo de webinar. Nós, como agradecimento especial por serem inscritos no webinar, nós temos um bónus para vocês, um desconto de 50 € na formação que iremos ter exatamente deste tema, prevenção e combate à corrupção RGPC, para quem se inscreve até dia 21 de janeiro. A formação vai iniciar dia 28 de janeiro, que será 2 a 15. Quem se inscrever até 2 a 8, nós aplicamos automaticamente os 50 € de desconto a quem recepcionamos a inscrição. Se tiverem alguma dúvida também, nós vamos enviar já de seguida mais informação por e-mail. Tem os nossos contactos também, podemos conversar por WhatsApp, por chamada, o que for mais fácil para vocês. Resta-me então agradecer aqui em nome da Escola de Negócios à doutora Marta por ter disponibilizado aqui um bocadinho da sua tarde para falar aqui de um tema que eu acho que é muito pertinente para as empresas. Alguma questão que vocês tenham, também sintam-se à vontade e aproveitem para espreitar aqui as nossas redes sociais e o trabalho que andamos a fazer. Muito obrigada a todos e até breve. Muito obrigada, bem-aja, até uma próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigado.